Olá, sejam bem-vindos ao Universo Doc Podcast. Sou Guilherme Sargentelli, pediatra, coordenador médico da DOC e host hoje desse episódio junto com meu amigo Renato Gregório. O tema do episódio de hoje será treinamento e contratação para médicos. Quem será o nosso convidado é um amigo querido e um super profissional nessa área de treinamentos, Tuba Lira. Lembrando a todos que se você tem interesse nos temas de carreira médica, marketing médico, você está no lugar certo. Acompanhe a gente nas redes sociais que aparecem na nossa tela. Tuba, seja muito bem-vindo sempre à nossa casa. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Renato. É um prazer. Tenho um carinho muito grande pela DOC, por tudo que vocês fazem há anos e por tudo que vocês têm contribuído para não só o dia a dia do profissional da área da saúde, no que se refere à gestão, mas também para fomentar não só com o profissional, mas com a equipe, a importância de se aprimorar constantemente. Tuba, excelente. A ideia a gente vinha conversando um pouco antes. A gente tem com esses nossos encontros sempre a intenção de estar valorizando nesse espaço que a DOC se orgulha muito de ser um espaço para o médico, da casa do médico. A gente está falando essencialmente sobre carreira, né? A gente tem falado nas nossas versões todas de temas variados que envolvem carreira. Eu citei alguns temas, né, que as pessoas nos buscam para acompanhar. Hoje a gente está falando dessa questão do treinamento, na questão do RH para o médico. A ideia é que a gente possa conversar livremente sobre isso. A gente conhece, né, todo o potencial que você tem para poder conversar com a gente, conversar com quem nos ouve. O nosso perfil tem sido de médicos em todas as idades, mas a gente tem um foco muito intenso assim, de pessoas que nos acompanham, que são pessoas jovens, em que então tem muitas dúvidas a questão do treinamento e que a gente acha sempre muito essencial. Hoje, Renato, acho que vai te fazer muitas perguntas e a gente desenhou há um tempo assim, recente, agora no podcast, eu como médico, trazer, na realidade, perguntas de colegas médicos. Boa. Então, num dado momento, a gente vai começar conversando sobre as questões, sobre tudo de uma forma geral, e num dado momento, aquele momento meio de ping-pong, eu começo a trazer para vocês algumas perguntas, que são perguntas do dia a dia, que eu tenho certeza que você vai poder ajudar muito quem nos ouve. Mas a gente tem sempre uma intenção, Tuba, assim, de mostrar muito a cara de quem fala, né? Quer dizer, na realidade, todo o conteúdo que a DOC produz é um conteúdo que é muito representado por ter pessoas, por ter sentimentos ali. A gente conversa muito isso dentro das nossas publicações na revista DOC. Fala um pouquinho de você, fala para quem... A gente já conhece bastante você, mas fala para quem não conhece tua trajetória e conta um pouco para a gente. Opa, com o maior prazer. Bom, eu comecei não sou profissional da área da saúde, minha formação é administrador de empresas, depois eu me especializei em gestão empresarial e por 26 anos eu trabalhei em indústrias farmacêuticas. Eu comecei a minha carreira como propagandista vendedor e tive a oportunidade de trabalhar com diversas especialidades médicas e é muito rico, enquanto propagandista, poder observar o que às vezes o médico não está vendo ali no consultório dele, na sala de espera. Tem várias histórias, várias situações que traziam impactos negativos ou positivos, dependendo da capacitação daquele funcionário que estava ali na linha de frente. E por 12 anos, dos 26 anos que eu fiquei trabalhando em indústrias farmacêuticas, eu fui responsável por programas de treinamento e desenvolvimento para a equipe de líderes, equipe de vendas, equipes que trabalhavam na área interna das empresas, projetos no Brasil e na América Latina. E por muitos anos eu me envolvi com projetos de gestão na área da saúde também. Tive a oportunidade de participar de alguns projetos e desenvolver alguns projetos com a DOC. Por 4 anos eu dei aula na faculdade de medicina, numa disciplina que foi criada de gestão para médicos. Então eu falava lá sobre, vamos brincar de montar um consultório médico, e foi muito enriquecedor poder levar esse conhecimento dentro da formação do médico. Muitos médicos, eles têm uma boa formação técnica, mas tornam-se aí pequenos empresários e às vezes com alguns conhecimentos de gestão como os que vocês levam, podem tomar decisões mais assertivas na vida. Quando eu saí da indústria, eu me dediquei aos meus projetos. Tenho 2 empresas, o Instituto Elemento, uma empresa de treinamento para líderes e treinamento para equipes comerciais. Hoje a gente atua em diversos segmentos da área da saúde, mas agronegócio, empresa de call center, cobranças, empresas de indústria, química, diversos
segmentos que têm desafios muito parecidos quando a gente fala de liderança, capacitação de pessoas. E tem a CursoCompany.com, que é uma empresa de produção de cursos ali, manuais de treinamento, que a gente atende daí sim bastante às indústrias farmacêuticas e outras áreas também. E faço mentorias e palestras. Como Tubalira, hoje tenho aí minha ocupação de fazer algumas palestras, inclusive palestras na área da saúde e outros segmentos, e também mentorias na área de liderança, vendas e mentoria para profissionais da saúde, que vamos começar agora com programas abertos para os interessados. Pô, genial. Com um cartão de visita desse, rapaz, a turma vai querer saber muitas coisas, Renato. Ô, Gui, primeiro tudo, cara, é um prazer enorme ter você aqui. Tu sabe que assim, eu sou um fã teu, eu acompanho a tua carreira, né, como executivo da indústria farmacêutica. E a tua experiência, né, eu vejo a riqueza da tua experiência aplicada ao dia a dia do médico, porque você esteve do lado de lá, né? Além de conhecer treinamento, recursos humanos, formação de pessoas, liderança, isso é muito presente no dia a dia do médico. Você esteve do lado de lá olhando e vendo os desafios que os médicos têm, né, nesse ponto. Então, assim, é uma honra muito grande, uma gratidão muito grande ter você aqui. E aí, falando especificamente, assim, o médico às vezes não se dá conta de que quando ele monta um consultório, ele está se tornando um empresário. Então, ele tem ali tributos, né, tem funcionários, tem clientes, pacientes, tem que fazer o marketing, atrair esse paciente, todos os aspectos que uma grande empresa tem, só que ele ali está no microcosmo, mas acaba que as funções são a mesma. E dentro das funções, quando a gente fala de pessoas, né, e aí indo para um micro, né, que é a recepcionista dele, isso é fundamental para que ele possa crescer nos objetivos dele, para que ele possa exercer a medicina e que aquela colaboradora, aquele time, possa ajudá-lo, né? Possa cuidar do dia a dia dele. E assim, você, na experiência no dia a dia, orientando o médico, olhando o dia a dia do médico, quais são os principais aspectos, assim, já para a gente abrir, fazer uma abertura geral, quais são os principais aspectos nesse campo de recursos humanos importantes para o médico no dia a dia de um consultório, por exemplo? Boa. Você falou que o médico, muitas vezes, ele torna-se um microempresário. Quando a gente fala em carreira médica, algumas possibilidades para o médico após a formação, existem 4, 5 possibilidades que são as mais comuns. Ele trabalhar num serviço público, ele trabalhar num serviço privado, às vezes como funcionário, atendendo numa estrutura que já está ali montada, tem toda uma equipe que alguém colocou lá e treinou e está trabalhando para ele. Tem, às vezes, a possibilidade de seguir carreira acadêmica, ir para dar aula, fazer mestrado, doutorado, tem que gostar pra caramba de estudar. Tem várias outras possibilidades que surgem hoje para o médico, trabalhando dentro da própria indústria, as áreas de pesquisas ou com inteligência artificial. E tem a opção dele montar o próprio consultório. Quando ele trabalha para outro, depende do regime ali de contratação, ele começa o mês sabendo quanto tem para ganhar, para receber. Quando ele monta o negócio dele, ele começa o mês sabendo quanto tem para pagar. E às vezes dá aquele sentimento que nunca a conta fecha, falta dinheiro, e ele tem que entrevistar pessoas. Daí já começa um desafio, porque ele nunca foi preparado para fazer uma entrevista. E muitas vezes a evolução espiritual ali do médico, quando ele se forma, está numa idade que aquela tia se aposentou. E às vezes ele fala, pô, já sei, preciso de uma pessoa de confiança, eu vou contratar a tia para ser a minha secretária. E pode ser uma escolha boa, desde que a tia goste de gente. O problema é que muitas vezes a tia nunca lidou com atendimento, com o público, trabalhava ali, sei lá, em planilhas ou fazendo outras coisas. E ela, às vezes, só por ser sua tia, já acha que é dona do consultório também, que pode mandar. E você acaba tendo um problema, porque o dia que você precisar se desfazer da tia, você vai virar assunto da família Natal. Tá vendo? Ela limpou a fralda dele, trocou fralda, agora ele não dá mais valor, só porque virou doutor, virou doutora, não dá mais valor. Brincadeiras à parte, nada contra contratar a tia, a avó, a mãe, mas tem que ser uma pessoa que tem as competências, conhecimentos, habilidades para trabalhar naquela especificada área, seja na recepção, seja numa parte administrativa. Então, o primeiro ponto é a gente fazer o que chama de uma descrição de cargos ou contratar alguém para fazer, que é muito simples.
quais são os conhecimentos e habilidades esperados dessa pessoa. Quando você tem isso definido, facilita na hora que você vai selecionar. Me conta da sua experiência, para eu ver se a experiência dessa pessoa condiz com aquilo que eu preciso. E depois a gente receber essa pessoa e capacitar. E daí, muitas vezes, o beabá. Eu lembro uma vez, quando era propagandista, várias histórias, uma vez numa clínica, uma clínica meio que lotada, e daí chegou um paciente, estava ali marcando consulta e tocou o telefone. O agendamento era junto com a recepção, que muitas vezes, hoje algumas clínicas já estão separando isso, alguns consultórios já estão separando. Mas uma paciente ali que tinha demorado 3 meses para conseguir a consulta, estava ali para marcar o retorno, tocou o telefone, a recepcionista atendeu. Olá, tudo bem? Queria marcar uma consulta com o Dr. X. Ok, tem para daqui 3 meses. Não, mas é convênio ou particular? Particular, pode vir amanhã. Então, poxa, na frente daquele paciente que demorou 3 meses, são situações que acontecem e que às vezes pode até ser uma orientação do próprio médico, mas quando expõe isso, a forma como foi conduzido na frente de outros pacientes, causa algum tipo de desconforto. Pode ser que esse outro paciente não queira mais voltar. Me lembro outro exemplo de atendente ali, linha de frente. Se você, às vezes, não tá, todos nós temos dias bons, dias ruins, né? Talvez o médico não estava num dia bom e tinha dado uma resposta atravessada para a secretária, mas eu era um pediatra, inclusive eu estava numa cidade do interior, tinha ali uns 3 ou 4 pacientes, não muito, mas 3 ou 4 pacientes no consultório de pediatria, dá umas 12 pessoas, né? Vai avô, vai avó, vai pai, mãe, toda a turma junto na consulta. E eu cheguei para falar com o médico no final do dia, falei, poxa, o doutor tá aí? A secretária falou bem assim, ixi, melhor você vir outro dia, acho que a mulher dele dormiu de calça jeans, está naquele humor. Quando ela falou isso, eu lembro que um paciente já falou, bem, vamos voltar outro dia, já pegou a criança, saiu fora, então foi uma brincadeira que ela fez ali, mas na frente dos pacientes, e isso talvez fruto de uma forma como o profissional ali da saúde tinha tratado ela. Por isso, acho que a primeira lição, independente de quem for a sua equipe, cuide bem das pessoas para as pessoas cuidarem bem do seu paciente. Se você Muito legal, cara. quer respeito para o paciente, tem que conversar. E aí, assim, você me lembrou uma história, né? A gente estava conversando ali há pouco. Essa questão de contratação, né? Assim, o médico no consultório para contratar a recepcionista aqui. Primeiro, assim, ele não tem isso que o Tuba falou, né? Quais são as competências que eu tenho que avaliar? Eu estou lembrando de uma história de um amigo médico, né? Que um belo dia a secretária chegou para ele e falou, olha, estou indo embora, arrumei uma outra coisa e foi embora e deixou ele na mão. Aí ele, desesperado, foi falar com quem? Com um colega dele, para perguntar para a secretária e recepcionista dele se tinha alguém para indicar. E sempre tem alguém para indicar. Então, a recepcionista do amigo dele, do outro médico, indicou uma pessoa para fazer a entrevista, né? Só que ele estava tão desesperado, querendo contratar alguém, que a entrevista, basicamente, a pessoa sentou e ele olhou, perguntou uma outra coisa e admitiu. Não quis saber se a pessoa sabia conhecimentos básicos de informática, de Excel, e etc, etc, etc. Simplesmente ele contratou. Agora, o quão isso é prejudicial quando tu pensa ali a médio e longo prazo, né, Gui? Porque quem vai estar cuidando dos pacientes, o médico está dentro da sala. Sim, claro. Né? Então, assim, quem vai estar marcando, quem vai estar recepcionando, acolhendo, fazendo o primeiro acolhimento do paciente, é a recepcionista, né? E, eventualmente, ela acaba atrapalhando, como o Tuba colocou muito bem, né? A imagem dele, a marca desse médico, né? Mas eu estou pensando aqui, né, nessa função que eu me propus hoje, né, de estar, né, participando junto com vocês e ouvindo isso, muitas vezes a gente já conversou sobre isso, mas eu digo assim, é interessante, né? A gente está falando de recurso humano, a gente está falando de treinamento, de contratação para o médico. O que você acha, então, que nessa ideia do consultório, porque é uma coisa que eu ouço muito, né? Ainda mais eu que faço preceptoria de residentes, então eu encontro muito médicos nesse universo de estarem dentro dos primeiros 10 anos de formado, quando ele começa a desenhar um pouco esses caminhos que você muito bem sinalizou quais são, né? E se ele, então, entende que ele vai montar um consultório,
Você já deu muitas dicas, já deu muitas falas, inclusive, né? Mas como que você acha, então, que seria meio que, vamos pensar um passo a passo, ou pilares, ou pontos que você acha que seriam relevantes nessa estruturação de treinamento para ele montar o consultório? O que você acha? Você falando assim diretamente para o médico, como você já falou várias vezes, já falou para a gente, falou para mim, então assim, o que você pensa em relação a isso? O que você acha que são pontos assim fundamentais para a gente conversar sobre isso? Boa. Tem três pilares que a gente tem que cuidar quando a gente fala em recursos humanos. O primeiro, uma equipe de alta performance começa pela contratação. Então, eu escolher as pessoas certas para trabalharem comigo. E aí a importância de eu entender ou descrever qual o perfil de pessoa. E perfil não é questão, não estamos falando aqui de questões, aparências, essas coisas que depois você precisa falar sobre qual imagem você quer passar. Se você quer transmitir uma determinada imagem, dê um uniforme para a pessoa, tá? Tem coisa assim. Mas vamos pensar nessa primeira parte, que é quais conhecimentos, quais habilidades, quais atitudes são esperadas dessa pessoa, quais são os valores. Então, o conhecimento é o que sei, o que a pessoa deve saber para trabalhar aí nessa função. A habilidade, o saber fazer, o que ela deve conhecer. Excel é uma coisa, saber mexer no Excel é outra coisa. Saber fazer. Depois, está relacionado à atitude. Quais atitudes é uma pessoa proativa? E os valores pessoais têm que estar casados com os valores da sua instituição. Então, a gente começa fazendo essa descrição, você pensando nesse perfil de pessoas. Daí, uma vez feito isso, ainda numa etapa de seleção das pessoas, a gente precisa definir quais perguntas eu preciso fazer para a pessoa para eu identificar se ela tem essas características, essas habilidades, essa experiência. A ideia é muito pedir casos, porque é muito fácil falar assim, como você lidar com situação de conflitos, momento de estresse, momento que a recepção está lotada, de repente está atrasado ali o profissional da saúde. Não, é importante ter calma, é importante ter inteligência emocional, é importante ter paciência, saber respeitar as pessoas. Mas da hora que você fala, me dê um exemplo de uma situação onde você estava trabalhando, teve algum tipo de descontrole ali na recepção, algum paciente estressado que começou a se exaltar. O que você fez, como você conduziu. E às vezes você vai ver que não sai. Então a pessoa sabe o que tem que fazer, mas talvez nunca tenha passado por essa experiência. Isso a gente chama de entrevista por competências. É através da entrevista eu buscar não o que a pessoa tem conhecimento, não checar, então você estudou em tal lugar, então você faz isso, aquilo, mas é buscar, me conta situações que... E a gente trazer essas experiências para escolher a pessoa mais certa. O segundo pilar, depois que eu contratei, é a integração, o acolhimento. E isso serve para qualquer pessoa, porque por mais que uma secretária tenha, vamos dar um exemplo de uma secretária, ela tenha experiência em outra clínica, outro consultório, talvez o sistema que utilizava lá era diferente, a forma como ela atendia o telefone ou como ela definia prioridades é diferente. Então, você precisa pensar que aqui, você precisa pegar na mão dela. Se você não falar para ela como você gostaria que ela atendesse o telefone, olá, bom dia, aqui é fulana, estou falando do consultório do Dr. X, da doutora Y, ela vai atender do jeito que ela quer. Ô, beleza, como é que você está? Quem fala? E depois, aquilo que nós não combinamos, fica mais difícil ser cobrado. Então, pegar na mão desse funcionário e falar o beabá. Se você não falar como você quer as coisas, ela vai fazer do jeito que ela acha que tem que fazer, e às vezes é a forma como ela fazia em outro lugar. Talvez a gente tenha que pensar que por uma questão de escolha ou de falta de oportunidade, pessoas que estão trabalhando junto com um profissional da saúde não tiveram as mesmas oportunidades de estudar nas mesmas escolas que você estudou, de talvez ter o mesmo nível de formação que você teve. É um ser humano que está ali, que merece todo o respeito e que está fazendo o melhor que pode com o nível de formação e conhecimento que tem. Então, a gente precisa cuidar dessa integração. E eu vou dar um exemplo. Imagina que você contrate uma pessoa para limpeza. Essa pessoa merece toda a dignidade. Imagina como seria para você chegar às 5 da manhã, ter que enfiar a mão na privada, limpar a privada do seu consultório, depois fazer cafezinho, depois abrir, receber paciente, preencher planilha e convênio, agendar.
Então, você precisa de pessoas fazendo serviços de menor complexidade para você focar naquilo que você investiu para a sua formação. E essas pessoas, elas vão causar percepções positivas ou negativas, experiências positivas ou negativas para a equipe. Eu gosto de usar um exemplo que uma vez um profissional de saúde falou, poxa, tive que trocar, a pessoa que trabalhava aqui na limpeza, ela nem usava um desodorante, tinha um cheiro de CC, e os pacientes começaram a reclamar. Imagina que para essa pessoa, às vezes, ela tem que fazer uma escolha de comprar comida para o filho, para o neto, ou comprar o desodorante. Agora, isso impacta na imagem do seu consultório. Se quando você contrata essa pessoa, você fala, poxa, vamos lá, o que você gosta de utilizar? Ah, um desodorante, é leite de rosa, né? Os antigos aí vão saber do que eu estou falando. E não, tá, aqui vai ter um espacinho para você, nós vamos deixar uma escova de dente, uma pasta de dente para você, o desodorante que você gosta. E daí você pode cobrar até, e se um dia, como você cobra? É difícil, né? Mas você fala, vamos fazer o seguinte, se um dia você passar do meu lado, você sentir um pouco, você me fala, lembra eu para eu ir lá e passar um desodorante, mas você me avisar do que o paciente perceber isso. E da mesma forma, se eu perceber isso em você, eu vou te dar um toque, ok? Daí eu já estou dando uma abertura para receber um feedback e para falar sobre isso. Mas ela não vai falar, doutora, se eu comprar o desodorante, eu vou passar fome, porque você está cuidando ali da saúde e da higiene dela, ela fica mais tempo, às vezes, dentro da sua instituição do que com os familiares. Então, o segundo pilar é essa integração. Primeiro é a seleção, segundo a integração. E o terceiro é o treinamento contínuo. Eu vejo muitos profissionais da saúde investirem, às vezes, uma quantia boa por ano para ir para congressos, se atualizar, para assistir aulas, eventos que são realizados. Qual foi o último treinamento que você pagou para a sua funcionária, para a sua equipe? E tem hoje possibilidades, cursos online, cursos presenciais, uma série de formas, de vias para a pessoa ter mais conhecimento. Então, é investir neste treinamento contínuo e reconhecer pelas conquistas. Às vezes, reconhecimentos singelos pode fazer grande diferença. É genial. Assim, antes de passar para o Renato fazer outra pergunta, assim, eu fiquei achei muito interessante essa colocação, porque a gente está falando muito de pilares, né? A gente está falando um pouco de passo a passo, a gente está falando de uma metodologia, a gente está falando de ferramentas, mas a gente está falando muito desse investimento em capital humano, em recurso humano, e de uma forma muito humanizada mesmo, né? Parece meio óbvia a palavra assim, mas eu acho que é isso. Então, eu acho que tem uma sensibilidade de construção que vai muito além do treinamento ser um treinamento que as pessoas talvez olhem só para um viés objetivo. Ele tem um viés aí subjetivo de humanização que eu acho muito interessante para aquilo que você oferece, que é um olhar para o outro, né? Então, assim, se você está se propondo a atender o outro também é o que está perto de você, né? Quer dizer, então eu achei muito, muito genial, tua fala muito boa. O Tuba falando, né, me veio na cabeça uma situação assim, nenhuma empresa, nenhum hospital, né, nenhuma clínica começa como um hospital, são raros os casos só do investidor montar um hospital. Ou seja, geralmente existe um empreendedor, existe um visionário, existe um médico que tomou uma decisão e começa sempre na pequena estrutura. Ele começa sempre no consultório. Ele vai no consultório na medida que ele consegue avançar. E avançar significa fazer esse time, né, remar para o mesmo lugar, fazer esse time colaborar, ter, como o Tuba colocou aqui muito bem no livro dele, alto desempenho. E assim, isso é que vai fazer ele ter mais tempo livre para pensar em coisas estratégicas. Aí essa equipe vai se enriquecendo. Achei muito legal a questão do treinamento contínuo, e aí ele vai crescendo assim. Ou seja, eu não vejo outra maneira de crescer se não for dessa. E aí, assim, fazendo já um link aqui com o teu livro, Tuba, é um livro fantástico do Tuba, O Líder Presente. Né? Num ponto aqui do livro, Tuba fala da questão do exemplo, traz essa questão do exemplo. E aí pegando isso para o universo do consultório, né? Da importância do médico ser um exemplo a essa equipe. Porque assim, imagino vamos supor que o médico oriente a sua recepcionista. E para tratar bem, atender bem, acolher bem o paciente, para se conscientizar que o paciente é a pessoa mais importante, é a razão de ser daquele consultório. Mas num dado momento, esse médico chega para a recepcionista e fala: caramba, o seu João é chato pra caramba, né? Não aguento o seu João, me dá vontade de enforcar ele. Ou seja,
Como é que é esse aspecto assim, do exemplo, né? Porque o médico é um multiplicador, né? O médico é muito mais percebido do que percebe, é muito mais olhado do que olha, né? Como é que é essa questão dentro desse contexto de liderança, de formação de equipe, esse componente, né? O exemplo, de ser esse exemplo, né? Bom ponto. Quando a gente fala em liderança, e a liderança independe especificamente da questão hierárquica, mas todos gestores de pessoas deveriam ser líderes. Nem todos os líderes são gestores de pessoas. Quando as instituições começam a se tornar maiores, se você tem um consultório, começou com 1, 2 funcionários, depois já foi para 5, hoje você tem uma clínica com 10, 15 funcionários, provavelmente existe um grupo de WhatsApp que você participa e existe um grupo de WhatsApp sem o chefe. Isso acontece em muitas das empresas. Se você tem um ambiente de confiança, as conversas no grupo com o chefe são mais intensas do que no grupo sem o chefe. E um dos princípios de liderança é ser exemplo. Isso que o Renato comentou faz parte, como você cobra das pessoas. Não venha com aquela, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E aí você não tem credibilidade. Ter coerência, um líder... Tem um treinamento que chama... que a gente fala da coerência do líder, é o líder autêntico. Um líder autêntico é aquele que existe a coerência. O que eu penso, o que eu falo, o que eu faço e o que eu acredito está alinhado. Aí é uma coerência. E esse negócio, fulano é chato pra caramba. Tem... clientes mais exigentes, clientes menos exigentes. Antigamente era paciente, hoje acho que até o Conselho Federal de Medicina aceita tratar o termo paciente como clientes. E muitas vezes a gente esquece disso, acha que pelo paciente estar ali, eu sou soberano e ele vai sempre estar ali. Então, quando a gente faz um comentário desse na frente da nossa equipe, a gente está dando margem para a nossa equipe também se comportar da mesma forma. Em algum momento, uma pessoa pode fazer um comentário ou pode fazer uma brincadeirinha na frente de outros pacientes que podem escutar e a imagem da instituição. Eu vou aqui usar tem um estudo que foi feito pela DOC num curso que uma vez trabalhei num projeto com eles de qualidade atendimento, qualidade do atendimento na recepção. E eu uso esses dados na palestra minha de satisfação do cliente, satisfação do paciente, qualidade do atendimento, que foi uma pesquisa feita com pacientes que faziam tempo que não voltavam no médico, que falaram por que você não volta mais, não voltou mais. 2% dos pacientes tinham morrido, faz parte da nossa evolução espiritual. 8% tinham mudado de convênio, 12% tinham mudado de localização, cidade, que tornou-se mais distante, mas 78% não voltou por atendimento indiferente, por reclamações ou solicitações não atendidas. Então, a importância de você ter uma equipe bem preparada para causar um encantamento no seu paciente. E daí eu pergunto, quantos pacientes você tem? Tem, às vezes, clientes meus, ou nas mentorias, ou em palestra, falam, não, eu tenho 20 mil pacientes. Você tem 20 mil prontuários de pacientes ou você tem 20 mil clientes? Quantos clientes ou quantos pacientes deveriam ter voltado há mais que 6 meses e ainda nem agendaram? E o que a sua equipe está fazendo e que sistema você tem de gestão para assegurar que esses pacientes voltem com a frequência necessária? E nós não estamos falando só por uma questão financeira. É lógico que isso, como consequência, vai fazer você, talvez, ter um resultado financeiro, melhores performances dos indicadores da sua instituição. Mas estamos falando aqui por uma questão de ter o melhor resultado naquilo que você se propôs a fazer. E daí você está afim de cuidar de doença ou de trabalhar com conceito de saúde. E muitas vezes diagnostica-se algumas coisas muito tardia que poderia ter sido diagnosticado antes. E aí precisa de uma equipe bem capacitada, precisa de uma equipe que seja exemplo, que tenha um alinhamento com o propósito. E que daí você consegue fazer com que todos coloquem a sua excelência à disposição para esse resultado. Assim, a gente tá, principalmente vocês estão se falando de muitos exemplos, né? Todos nós aqui temos uma trajetória razoavelmente longa, né?
desse envolvimento com a área de saúde, cada um na nossa formação. E é interessante porque tudo que você está falando faz muito sentido, assim, até com a minha prática, né? Trazendo de novo esse personagem médico para dentro da conversa, né? De experiências pessoais, por exemplo, na época que eu fazia consultório, que eu sou um pediatra geral, e durante um bom tempo da minha vida eu tinha um consultório, hoje em dia já deslocando para outras funções, ainda tenho assistência, mas dentro do meu concurso público, mas o fato é que eu tinha sempre o hábito, como pediatra geral, de encaminhar para alguns especialistas dentro da minha área, né, em algumas situações. E era muito interessante, porque tinha um caso que era muito recorrente, de um preceptor que eu tive na residência, que era um especialista dentro da minha área, e aí eu achava muito interessante, porque na realidade é uma pessoa que tinha muita minha admiração. Eu conhecia, né, assim, a performance técnica dele e tal, mas é uma pessoa com uma personalidade um pouco mais reservada, a questão de comunicação dele tinha algumas falhas em relação a isso, e ele foi transportando isso para toda a estrutura que o cercava, né? A recepção dele tinha N falhas, em suma, era uma coisa. Então, era muito curioso, porque, assim, nessa questão do rol, de possibilidades que você encaminha para o especialista, eu encaminhava muitas pessoas para ele, acreditando muito nessa questão que era, né, enfim, capacidade técnica, né, que, assim, que eu sabia que era reconhecida, e todos os pacientes que eu encaminhava não queriam voltar, voltavam para mim no sentido, assim, de, doutor, está sendo seu, mas não dá para o senhor me indicar outra pessoa, não, nessa questão que eu estava indicando para ele e tal, porque, assim, a fala de ruim, assim, e quando a gente chega, tinha muita questão da recepção dele, que eu conhecia como é que era o desenho, e foi muito curioso isso, porque, em contrapartida, por algumas outras questões, tinha outras pessoas também que eu indicava, por proximidade de bairro, por alguma situação e tal, em situações, e pessoas que eu sabia que digamos assim, esse abraço técnico, essa possibilidade era um pouco mais reduzida, mas que eram pessoas com umas estruturas muito interessantes em termos de treinamento, de capacidade de comunicação e tal. E assim, o paciente tinha uma percepção infinitamente melhor. Claro, estava falando de pessoas que eram boas e ótimas, mas eu sabia que aquela pessoa que não tinha esse retorno, ele tinha um diferencial técnico interessante, mas ele tinha o oposto nesse seu treinamento, nessa performance e tal. Então, em suma, eu acho que assim, são exemplos reais de uma atividade médica que ilustra tudo que você está falando, né? Então, acho assim, vai dentro do bojo da pesquisa que a gente fez de qualidade de recepção, vai dentro do bojo de todas essas situações que são reais disso, né? Agora, Gui, você trouxe um assunto assim que eu... Primeiro, eu acho assim que existe às vezes um conceito, né, presente no mindset do médico como um todo, e muitas vezes ele não acredita que a recepcionista pode fazer além do básico que ele imagina, que é atender, fazer alguns procedimentos burocráticos. Então, às vezes, ele subestima aquela profissional achando que ela não tem skill, não tem capacidade ou não pode desenvolver isso. Então, ou ele não sabe como explorar esse potencial, né? Porque a gente estava falando aqui de alguns aspectos, por exemplo, de métricas, né? De quantos pacientes eu tenho, quantos retornaram, quantos vêm através de convênio, quantos são particulares, quais são os convênios que são, né, o que eu mais atendo aqui, né? Ou seja, todos esses aspectos podem muito bem ser desenvolvidos pela recepcionista secretária, se ela é bem orientada, né, bem treinada para fazer isso, né? Contratos, e eventualmente, de conferir algumas questões de contratos. Mas o que a gente vê na prática parece que o médico não acha isso. Parece que ele contrata a secretária recepcionista para algumas coisas mínimas e, eventualmente, a gente vê situações de consultório do médico super atarefado, sem tempo para nada, e a secretária recepcionista ociosa, né? Isso não é incomum, né? Então, esse é um aspecto assim, interessante da gente observar. Ou seja, existe a possibilidade, existe uma grande oportunidade quando o médico entende que aquele profissional é uma aliada e que eu posso explorar mais dela, que eu posso desafiar mais ela, que ela faz parte do time, né? E que a gente ganha no conjunto, porque também é outro aspecto. Tipo assim, eventualmente o médico acha que não, o paciente vai saber distinguir. Eu sou o médico, ela é a secretária, eu não tenho nada a ver com ela. Se ela não está atendendo bem, mas eu sou o médico. Ou seja, o paciente ele decide no conjunto de coisas, né? Por conta de secretária. Né? Então, assim, é muito interessante isso, você ver como é que há espaço para explorar
esse potencial humano ali, essa pessoa, e também como é que existe uma cultura que tem que ser muitas vezes revista de que a percepção do paciente é só em relação ao meu serviço. Só que o paciente não. Ele decide pelo conjunto da obra. É o atendimento médico, claro, com certeza, mas é a recepcionista, é o ambiente do consultório, é a localidade, é o acesso, é se tem ou não o convênio, etc. e tal, né, Tuba? Certeza. Tem o conceito de jornada do paciente, que vai desde quando a pessoa se conscientiza sobre um determinado problema ou doença até a fidelização. Mas não vamos nem olhar para essa jornada como um todo e vamos falar só da jornada do paciente dentro da instituição, da sua clínica, do seu consultório. Como que funciona o processo? Desde quando liga para marcar a consulta. Você já experimentou ligar para tentar agendar uma consulta com você? Para você mesmo? Às vezes você vai ligar e vai ver que você vai ficar 8 minutos, 10 minutos na espera, 12 minutos, ou que vai ligar, chamar e não atender. Então, se você tem uma via, se é por WhatsApp ou por SMS, hoje tem diversos canais aí, um site, mas como que tá isso? Estou conseguindo agendar? De quando eu agendo, daí tem um lembrete um dia antes ou não, para você poder explorar e colocar outro paciente. Daí vem o paciente desde a hora que chega, como falamos, como que ele é recebido, e o treinamento é moderar. A gente sabe que muitas vezes acontece algumas coisas que o médico não tem a maestria, talvez de atender às 2h17, o paciente das 2h17. Mas depende da forma. A satisfação é resultado menos expectativa. Se eu não consigo entregar um resultado, eu posso modelar a expectativa do paciente. Eu cheguei lá, essa funcionária fala, bom, quanto tempo vai demorar? Já você vai ser atendido. Esse paciente, já na cabeça dele são uns 5 minutos, mas o já, talvez para a secretária, é meia hora. Se fala, olha, aproximadamente 30 minutos, ou tem 2 pacientes na sua frente, a consulta está demorando, tá agora com tantos minutos de atraso, você quer comer alguma coisa, tem aqui do lado um bar, um não sei o quê. Às vezes a pessoa não almoçou e você falou, já vai ser atendido, eu não vou almoçar porque eu acho que a qualquer momento vão me chamar para entrar no consultório. Então, a forma como eu comunico, eu posso aumentar a expectativa ou posso modelar a expectativa do paciente. Isso é treinamento de comunicação, treinamento de programação neurolinguística, e aí vai. Quando a gente fala em usar a secretária a favor e quando você treina bem, é importante você ter uma equipe muito alinhada com aquilo que você espera. Por exemplo, você pode mandar a pessoa fazer, liga para esses pacientes, faz isso. Ou você pode começar a envolver e usar a inteligência da sua equipe, de falar, vamos lá, nós estamos tendo, na última semana, tivemos 12 pacientes que agendaram e não vieram. Na sua percepção, o que você acha que a gente pode fazer, além do que estamos fazendo, para diminuir isso, ou para falar com outros pacientes que estão aí na espera? Se ela falar, podíamos mandar o WhatsApp, não sei o quê, então você pode começar a fazer isso? Porque dela falou, nós poderíamos fazer, daí fica mais fácil para você cobrar, porque ela que falou, não foi você que mandou. Então é um processo de comunicação um pouco, fazer um pouco ali de algumas perguntas, aplicar um pouco de técnica de coaching para ajudar a estabelecer uma relação que possibilita você cobrar mais. Você falou dos indicadores. Você fala, às vezes a gente pergunta para o profissional, como que está o ano? Está difícil. Você está com quantos pacientes, quantos % a menos ou a mais do que janeiro ao dia X do ano, nesse ano versus ano passado? Não sei. Se eu não sei nem quantos pacientes eu atendi no mesmo mês do ano passado, como que eu vou saber se eu estou melhor ou pior? Tem uma estratégia para crescer ou não e quanto que a sua equipe está engajada com isso? Eu vou falar de alguns exemplos de consultório, coisas de instituições pequenas. E tem exemplo de instituição grande também, mas vamos pegar aqui, porque quando a gente fala em gestão, às vezes acha que precisa ser para uma grande clínica, e não é. Eu tenho uma doutora Célia, em São Paulo, uma neurologista, eu tenho, às vezes, alguns episódios, você fala em Salvas, parece uma enxaqueca, mas não é, muito intensa a dor, dá em algumas épocas ali do ano, e dá vontade de enfiar uma parafusadeira na cabeça, alguma coisa assim, é trash o negócio. Você está aí na pessoa certa, ela é ótima. Né? Então, excelente. Daí um dia me indicaram ela, e olha a experiência que eu tive. Quando eu liguei para ela,
Eu liguei para marcar a consulta, a secretária atendeu e falou, olha, tem consulta para daqui 3 meses. Eu falei, pô, que pena. Ela falou, por quê? Eu falei, eu tenho cefaleia em salvas e eu tô tendo crise todos os dias. Ela falou, espera um momento. Qual número eu já te retorno? Vou ver o que eu consigo. Daí, não deu 30 minutos, ela me retornou e falou, olha, você pode vir amanhã meio-dia? Eu falei, posso, ótimo. Fui no dia seguinte, meio-dia, cheguei lá, fiz o procedimento ali com a secretária, super bem atendido. Quando eu fui para a consulta, eu falei para a doutora, falei, olha, me chamou a atenção, porque quando eu liguei para marcar, ela falou que só tinha para daqui 3 meses. Daí ela falou, não, é que você falou a senha. Eu falei, não pediu nenhuma senha. Ela falou, não, é que você falou que tem cefaleia em salvas e estava em período de crises. E toda a minha equipe sabe que se algum paciente ligar aqui, falando que tem salvas e que está em período de crise, eu tenho 24 horas para atender. Então, por isso que eu cancelei meu almoço de hoje, comi aqui um negócio rapidinho, um lanche, e pedi para você vir hoje. Então, olha o nível de treinamento. Essa paciente dela sabia, essa secretária, a equipe dela, sabia quem fura a fila. O que você precisa perguntar para o paciente para ver se tem que vir correndo para cá, se eu tenho que talvez priorizar esse paciente. Se você não treina a pessoa para fazer isso, ela vai tomar decisão de acordo com o que ela acha. É correlacionamento com o paciente, mas você não tem um método, um processo definido. E aí a importância do treinamento contínuo e Muito como legal. que a gente pode explorar essa equipe para encantar o paciente. Interessante, assim, que nas multifaces que a gente tem ao longo da vida, eu adoro poesia, né? E aí eu achei interessante porque no nosso roteiro aqui estava perguntando essa questão do quanto vale a pena, né, o treinamento no capital humano e o treinamento nisso. Aí eu lembrei da poesia de uma pessoa que ele fala que tudo vale a pena quando a alma não é pequena, né? Quer dizer, então tudo vale a pena no treinamento do capital humano, independente do tamanho da alma, né? O treinamento sempre vale a pena, né? Então eu acho muito, muito interessante. E aí é interessante que, assim, usando os teus 25 anos de experiência em treinamento, em recursos humanos, assim, eu tinha até minhas perguntas do casinho clínico que eu falei, que já era a segunda parte, a gente já botou a segunda junto com a primeira, você já conseguiu responder um monte de coisa, muitas perguntas que os colegas tinham feito, você já foi respondendo, então as pessoas que nos ouvem já estão felizes com isso. E aí tem uma dentro delas que eu vi aqui, que eu ainda fiquei com curiosidade, que eu vou trazer, né, em respeito às pessoas que me apresentam as perguntas, que é o que pode ser feito no dia a dia, que você também já tocou nesse ponto, mas para aumentar ainda mais esse engajamento. Eu achei fantástico esse exemplo que você deu, né? Achei interessante, assim, isso revela muito isso, né? Uma equipe essencialmente bem treinada para atender bem ao paciente, né? Que eu acho outra coisa. Aí eu resgato a primeira fala que eu gostei muito como médico, que é assim, tudo que a gente está falando aqui, eu sempre acho isso porque eu venho de uma geração que achava que essa questão do treinamento era uma outra coisa que distinta da assistência. Não é. Tudo isso é complementar em benefício do paciente, né? Então, eu acho interessante. Então, como que se melhora esse engajamento para se melhorar a atenção final, que é a gente ter um bom atendimento para a pessoa que nos procura, né? Porque, de certa forma, tudo que a gente está falando é para o bem do paciente, tudo que a gente está falando é para uma boa saúde, né? Quer dizer, uma boa saúde no seu conceito mais amplo e tal. Então, Gui, deixa eu aproveitar a carona da pergunta do Gui e deixa eu adicionar aí uma pimenta, né? Que assim, eu vejo muitos casos de consultório, de médicos que fazem incentivos, vamos dizer, além de motivar, incentivar, né, os resultados através de iniciativas como elogios, como orientação, como premiar de alguma maneira. Em alguns casos eu vejo consultórios também premiando financeiramente, né? Como é que você tem experiência disso? Isso é bom, isso é ruim? Quais são os cuidados, assim, né, nessa questão de engajamento, né? Porque foi o gancho que eu peguei aqui do Gui. Muito boas perguntas. Vamos lá, eu acho que tem 2 aspectos. Quando a gente pensa em ser humano é ser diferente. As pessoas, tem pessoas que são mais emocionais, pessoas que são mais racionais, pessoas mais extrovertidas, outros mais introvertidos. Quando você comentou lá atrás do seu colega, que era um pessoal muito técnico, a equipe era parecida, muitas vezes um erro é nós montarmos equipes que são parecidas conosco. Onde 2 cabeças pensam igual, uma está sobrando. Então, a gente tem o contraponto, é mais confortável nós trabalharmos com pessoas que pensam da mesma forma do que nós, mas é mais eficaz eu trabalhar com pessoas que pensam totalmente diferente, porque o conflito é diferente do confronto. O conflito eu acho que deveria fazer diferente. Então, a gente tem pessoas que falam, não, o reconhecimento, o engajamento só depende do financeiro. Tem pessoas que saem de um lugar para ganhar menos em outro.
fala, eu topo até ganhar menos, não suporto mais isso aqui, porque o clima organizacional e o clima é composto pela somatória da atitude, do comportamento das pessoas que trabalham numa empresa, tá tão ruim, e às vezes é numa empresa de 3 pessoas. Então esse é um ponto, às vezes as pessoas saem para ganhar menos, não é só o financeiro que motiva. Motivação, a gente faz qualquer coisa porque quer ou porque precisa. Você descobre isso, pergunta o que a sua secretária faria se ela ganhasse na Mega Sena acumulada. Você vai ver se ela trabalha porque quer ou porque precisa. Brincadeiras à parte, mas se a gente cria um ambiente para essa pessoa querer estar ali, sentir bem, tá abraçando esse propósito, essa causa, significa que nós estamos fazendo um bom trabalho. Então, como que a gente pode... Uma coisa está alinhada com a outra. A gente pode aumentar o engajamento e trabalhar o reconhecimento. O engajamento, tem até no livro do Líder Presente, a gente fala sobre os desafios da equipe de alta performance. Tem um conceito do Patrick Lencioni, que ele falava que existem 5 desafios para uma equipe de alta performance. A confiança é a base de uma equipe de alta performance. Confiança, quando a gente conecta com estilos comportamentais, tem gente que fala, todo mundo merece um voto de confiança até que prove o contrário. Tem gente que fala, quer que eu confie em você, prove que você merece confiança. Quanto mais você conversar com a sua equipe, conhecer a sua equipe, saber das competências, da história de vida da sua equipe, pode contribuir para você trabalhar essa confiança. Se você cria um ambiente de confiança, você dá abertura para o conflito. E o conflito é diferente do confronto. Você acha que tem que marcar a consulta às 2 e a sua secretária acha que tem que marcar 2h30. Tem um conflito. Daqui a pouco, ela está torcendo para dar errado às 2, para falar, tá vendo? Falei. Se você tem abertura, você começar a envolver mais a sua equipe, olha, estamos com essa situação. Eu penso que poderíamos fazer isso, mas o que você acha? Você acha que deveríamos fazer diferente do que isso? Estou dando abertura. Quem disse que só eu tenho razão? Quanto tempo o paciente passa no seu consultório, na sua clínica? Quanto tempo ele passa com você, dentro da sua sala. Então, ela está enxergando um monte de coisa que você não está. Ela tem muito a agregar. E se você dá uma abertura para buscar essa contribuição dela, ela se sentir num ambiente seguro para falar o que ela pensa, talvez você está aumentando o engajamento dela. E quando a pessoa traz uma percepção, uma opinião, mesmo que fosse diferente da sua, ela está te dando a oportunidade de você falar, não, eu pensei nisso. Mas se a gente marcar às 2h30, vai acontecer isso, isso, isso. Ah, entendi. Por mais que ela achasse antes que tinha que marcar às 2h30, agora ela entendeu porque vai marcar às 2 da tarde. Quando ela entendeu, tá bom, quais são as minhas responsabilidades? E se cada um fizer com a excelência o que tem que fazer, a gente vai gerar o melhor resultado possível. Então, confiança, conflito, compromisso, responsabilidade e resultado são 5 desafios das equipes de alta performance. No livro eu falava de 2 outros desafios. Um é cultura organizacional. Por que alguma empresa, às vezes, contrata uma pessoa que trabalhava fazendo a mesma coisa numa empresa, num outro consultório, numa outra clínica, e não performa tão bem aqui? Porque talvez a forma de fazer, os valores, as regras, o sistema que eu uso aqui, são distintos. E ela não se adaptou com essa cultura. E o outro pilar que eu adicionei no livro fala de 4 dimensões da diversidade. E hoje, um dos grandes desafios que existe dentro de uma equipe são pessoas trabalharem com gerações diferentes. E daí, às vezes, fica o dia inteiro no WhatsApp, mas às vezes a pessoa está ali, essa pessoa está no WhatsApp, inclusive, às vezes, fazendo alguma coisa de trabalho. Às vezes eu estou dando aula e eu vejo pessoas, gerações mais novas ali no celular, e eu posso, com a minha ignorância ali de gerações, falar que falta de comprometimento, estou aqui falando, está ali. Eu inverto, eu falo, eu tenho que ser mais interessante do que o celular. Só que, na maioria das vezes, de repente, ele solta uma pérola. Você falou desse negócio aí, desse Patrick Lencioni, eu estou aqui, eu já vi, o livro dele custa tanto, já estou comprando. Essa galera mais nova são autodidatas, é outra coisa. E eu preciso saber usar essa diferença para potencializar resultados. E aí, se a gente dá abertura para isso, ninguém é tão grande que não tem nada para aprender, nem tão pequeno que não tem nada para ensinar. Eu posso aumentar o engajamento das pessoas, porque eu estou envolvendo as pessoas, escutando, pegando a opinião das pessoas. As pessoas passam a ter senso de dono. Não fazer aquilo que eu mando, mas pensar
como se a clínica ou o consultório fossem delas, sabendo que não é delas. O sabendo que não é delas é que tem que seguir algumas regras. Então, esse é o ponto. E tem o remuneração, não respondi, é do Renato. Não, vai seguir, porque assim... Tem mesmo. Só para eu não... Porque senão eu vou esquecer da dele. Forma de reconhecer. Pequenos gestos podem causar grandes impactos. Reconheça em público, chame a atenção individualmente. Já vi muita gente dando esporro na frente de todo mundo. Hoje tem lei que depois você pode levar um processo por assédio moral. Então, reconheça as pessoas em público, chame a atenção individualmente. Dê feedback, fato, impacto, motivo. Quando você pensa num reconhecimento, eu já vi consultórios que remunerava, consultório médico, de um médico, uma secretária, e remunerava a secretária em cima de tantos % da agenda está baseada nos convênios que eram os convênios prioritários estrategicamente para aquele consultório. Então, primeiro ele tinha uma estratégia. E daí ele tinha uma remuneração variável. Não tem a forma certa de fazer a coisa errada. Se você vai dar dinheiro, pague os impostos, faça certo, porque senão um dia isso pode voltar contra você. Mas você tem outras formas de talvez reconhecer, e imagina que você pode comprar um almoço com acompanhante, um vale para um restaurante aí, que não é o mais chique, porque às vezes, mas o nível que essa pessoa frequenta, e que você deu ali R$200 e fala, olha, pela excelência do trabalho, por termos tido a agenda cheia, por você estar confirmando, você fala, isso é obrigação. Mas se teve uma mudança de comportamento, que antes ela não confirmava a consulta, agora confirma, você está reconhecendo a mudança de comportamento. Você, e pela performance que tivemos nesse mês, por termos crescido 25% em relação ao ano passado no número de consultas agendadas, eu estou te dando esse reconhecimento. E você dá um vale de R$200 para ela ir com a família dela jantar num restaurante, que talvez, se você tivesse dado em dinheiro, ela não iria fazer essa experiência, ela ia usar para pagar uma conta de luz, alguma coisa, e você proporciona uma experiência. Você compra aí um combo de cinema, 2 ingressos de cinema com pipoca, guaraná por R$60, e você entrega para ela, e às vezes uma pessoa da limpeza que você entregar isso, pode ser que ela nunca tenha ido no cinema, e ela fala, eu vou no cinema com meu netinho pela primeira vez na minha vida. E olha quanto que pequenos gestos, que às vezes para nós não significa nada, pode ser significativo para eles. Muito bom. Não sei se respondi o que vocês queriam saber. Excelente. No meu caso, você respondeu a mim, respondeu a todas as perguntas que já tinham feito. Acho que o pessoal conversou com você antes, porque você respondeu tudo aqui, foi fantástico. Tudo, assim, falando por mim, né, eu ficaria aqui falando muito, até porque eu falo um bocado, mas assim, estou super feliz com tudo que você trouxe para a gente. Não acaso você tem esses mais de 25 anos de experiência nessa área de treinamento e com essa excelência que você tem. Acho que todo mundo que nos assistiu e está assistindo está super satisfeito. Eu deixo para o Renato aí, se ele quiser perguntar mais alguma coisa. Não, eu queria saber do Tuba, cara. Assim, primeiro, parabéns aí pela tua trajetória, né? Eu acompanho de perto as suas, né? Você é um cara empreendedor, né? Que tem essa pegada de gerar valor para os seus clientes, né? Para os médicos, para a classe médica. Então, assim, isso, né? Isso, com certeza, isso traz o resultado que você tem hoje, o sucesso que você tem hoje nas suas empresas, no que você faz. E aí, como é que o povo aí te encontra? Como é que a galera aqui da DOC, né? Como é que sabe? Tem o Instagram? Tem, vamos lá. Tem o site Tubalira, Lira com Y, tubalira.com. No site tem o canal direto, o WhatsApp do site vem para mim. Lá tem também o link para todas as redes sociais através do site. E nas redes sociais, Instagram é tuba_lira com Y. Tem o LinkedIn também. E tem também os canais do Instituto Elemento. Pelas duas vias a gente consegue conversar. Então é uma forma aí de interagir com vocês. Se alguém quiser trocar uma ideia e a gente poder continuar essa resenha, faço com o maior prazer. Que foi maravilhosa. Renatão, se você quiser perguntar mais alguma coisa, senão eu encerro com os nossos ouvintes. Eu queria agradecer mais uma vez o Tuba pela agenda completamente lotada. Está aqui hoje no Congresso Brasileiro de Catarata e Cirurgia Refrativa no Rio de Janeiro e deu a honra de participar aqui com a gente. Então, obrigado mais uma vez pela tua presença. Eu que agradeço vocês. O agradecimento é todo nosso. E chegamos então ao fim de mais um episódio do Universo Doc Podcast. Hoje tendo a alegria, o prazer
e essa experiência maravilhosa de conversar com Tuba Lira, um profissional extremamente querido e qualificado, com mais de 25 anos de experiência em treinamento de recursos humanos para o universo médico. E lembrando que se é esse o seu foco de interesse em temas da carreira médica, em finanças e marketing médico, você está no lugar certo. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo episódio. Olá! Gostou desse vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e clicar no sininho para não perder nenhuma das atualizações aqui da Doc. Além disso, você pode acompanhar todos os episódios do Universo Doc Podcast através da nossa playlist aqui no YouTube e também no Spotify.